Meus caros, querem saber tudo em poucos minutos sobre o tema mais importante de processo civil para concursos públicos? Fique aqui comigo nesse vídeo até o final, clique no link de curtir, se inscreva no canal do YouTube e aproveite, clique no link da descrição do vídeo para baixar o material absolutamente gratuito que eu preparei para vocês sobre procedimento comum. Bora lá? Meus caros, procedimento comum, com base nas estatísticas que nós aqui apuramos em todas as carreiras jurídicas, magistratura, promotoria, defensoria, procuradoria, é o tema que mais cai em provas de processo civil. Ou está entre os três temas mais incidentes em provas de processo civil. Procedimento comum, aliado à impugnação às decisões judiciais, recursos, ações autônomas de impugnação e tudo mais, e execução, fase executiva. Mas procedimento comum, juntando todas as questões, ganha de todos os outros temas. E também, dentro de procedimento comum, o que mais cai é a letra da lei. Mas para bem compreender a lei, obviamente, vocês devem ler o nosso material com as explicações doutrinárias do que está escrito na lei e, obviamente, a posição jurisprudencial, como o STJ e o STF estão interpretando esses dispositivos. Tudo bem, meus caros? Pois bem, então, procedimento comum. Meus caros, o que é o procedimento comum? Bem, no CPC de 73, o procedimento, havia várias espécies de procedimento. O procedimento comum era subdividido em ordinário e sumário, existiam também os procedimentos especiais e também o procedimento sumaríssimo dos juizados especiais. No Código de 2015, houve uma modificação interessante. O procedimento comum agora não é mais subdividido em ordinário e sumário. Por quê? Porque o procedimento sumário foi extinto. Então não há mais nem sentido falar em procedimento comum ordinário, porque só há o procedimento comum, só há uma espécie de procedimento comum, é ele próprio. Não há mais, então, a subdivisão em ordinário e sumário. Ademais, nós temos, claro, procedimentos especiais, por exemplo, a consignação em pagamento, exigir contas possessórias, embargo de terceiro e tudo mais. E nós temos o procedimento sumaríssimo dos juizados especiais também, com algumas modificações implementadas pelo CPC também. Ok, e como se desenvolve o procedimento comum, que é de fato o rito principal? Ora, inicia-se pelo protocolo da inicial, artigo 312 do CPC, com um protocolo, já o quê? Um processo existente. Já cumpriu os pressupostos de existência do processo, que é órgão investido de jurisdição, demanda e partes, com capacidade de ser parte. Depois, ocorre o registro ou registro de distribuição. Registro quando há um só juízo ou uma vara só naquela comarca ou subseção ou seção. Então, o processo, obviamente, vai para um certo juízo. Uma só vara, pronto, vai para a mesa do juiz. E há registro mais distribuição, distribuição por sorteio. Quando há mais de uma vara, vai para a primeira, vai para a segunda, primeira, segunda, ok. E esse registro de distribuição é muito importante. Por quê? É o marco da prevenção do juízo, o artigo 59. Então, qualquer demanda conexa vai ser reunida no juízo prevento. E 2, é o marco da perpetuatio jurisdictionis. Aquele juiz onde houve registro de distribuição em primeiro lugar vai continuar competente para todo o desenrolar da demanda, salvo em 2 casos, alteração de competência absoluta, MPF, matéria, pessoa e função, aí pode deslocar a competência, ou supressão do órgão judiciário, por exemplo, aquela vara é extinta, é incorporada em outra. O Tribunal de Alçada foi extinto em 2004, foi incorporado nos Tribunais de Justiça. Tá bom? Então, um marco importante. Depois, o processo vai para a mesa do juiz. O juiz tem 4 possibilidades. Intimar o autor para emendar a inicial, 321. 2, indeferir a inicial nas hipóteses do 330, e aí vai gerar uma resolução do processo, decisão sem resolução do mérito, certo? Ou ele vai julgar improcedente liminarmente a demanda nas hipóteses do 332, e aí ele já vai decidir o mérito, haverá resolução do processo, vai aplicar o 487, diferentemente do 330, que ele aplica o 485, inciso 1.
Então aqui no 332 ele vai aplicar o 487. E mais, o 332 tem muita ligação com o 927, tá, pessoal? Que é o rol de precedentes obrigatórios. Então o juiz vai julgar improcedente liminarmente a demanda no mérito, sem inclusive citar o réu, quando? Quando for muito claro que é totalmente ineficaz prosseguir no processo. Quando é isso? Quando a parte autora pleiteia algo totalmente contra precedentes obrigatórios, né? Que não faz sentido nenhum eu prosseguir com a demanda se no final eu sou obrigado a seguir aquele precedente do STF, STJ, enfim, ou do meu próprio tribunal, MRDR, AC e tudo mais. Tudo bem? Ok. Ou, quarta possibilidade, o juiz vai despachar a inicial para citar o réu. Esse despacho da inicial para citar o réu é importante porque interrompe a prescrição. CPC passado, que interrompia a prescrição era a citação, agora não, é o próprio despacho. Depois ocorre a citação com todos aqueles efeitos do artigo 240, leiam, tá? Ok, citado para quê? Para contestar? Não. Ele é citado agora para comparecer à audiência de conciliação e mediação do artigo 334 do CPC. Audiência super importante, absolutamente obrigatória, as partes devem comparecer sob pena de multa por ato atentatório de nada à justiça de até 2%, 334, parágrafo 8º. A audiência só não vai ocorrer nas hipóteses do 334, parágrafo 4º. São que, quando ambas as partes manifestarem desinteresse, tem que ser todas, tá? Se houver desconsórcio, todos eles. Se ficar uma em silêncio, a audiência vai ocorrer. E 2, quando o direito não admitir autocomposição, que são muito poucos. Porque mesmo os direitos indisponíveis podem ter algum tipo de autocomposição. Veja a tutela coletiva, direitos indisponíveis de toda a coletividade. Mas é possível a celebração de um TAC, termo de ajustamento de conduta, é possível chegar a algum acordo quanto à forma, tempo, lugar, cumprimento da obrigação. Então, nem todo direito indisponível é impassível de autocomposição, vários deles são passíveis. Tá? Eu dava o exemplo da improbidade, por exemplo, que não admitia transação, mas desde 2019 já admite um acordo de não persecução civil, tá? Mas não há possibilidade de acordo, por exemplo, quando a ação negatória de paternidade, por exemplo, como é que chega num acordo? Não, eu sou pai, não sou pai, vamos entrar em acordo, né? Enfim, para que eu não seja seu pai. Enfim, tem alguns casos absolutamente excepcionais, beleza? Então ela vai ocorrer, tem que comparecer sob pena de multa. As partes vão comparecer junto com seus advogados ou defensores públicos, mas podem constituir representantes. Então a parte pode não comparecer, mas constituir representante este que pode ser, inclusive, o seu próprio advogado, o STJ permitiu. E sobre a multa, o STJ também permitiu que seja multada a Fazenda Pública, no caso, o INSS, pelo não comparecimento à audiência. Não havendo acordo na audiência. Havendo acordo, tudo bem, homologa e pronto, resolveu. Agora, não havendo acordo, abre prazo de 15 dias úteis para contestação. A contestação tem as regrinhas, né, da concentração ou eventualidade, você tem que alegar tudo o que é possível imaginado na sua defesa, e também do ônus da impugnação específica, você deve impugnar tudo que o autor falou sob pena de presunção de veracidade. Tá? Contesta depois, abre prazo para réplica autoral, em alguns casos concretos, a maioria deles, quando suscita algo novo, né, fato novo, ou fato impeditivo, extintivo, modificativo do direito, ou quando apresenta documentos novos, réplica autoral. Depois abrem-se 3 possibilidades para o juiz. O juiz pode extinguir o processo nas hipóteses do 354, depois dê uma olhada, né, sem resolução do mérito, nas hipóteses do 485, e o 487 com resolução do mérito, quando é para decretar prescrição, decadência, ou homologar alguma coisa. Ou o juiz decide efetivamente o mérito, aplica o 487 inciso 1, então eu decido o mérito, decido quem tem razão de forma total ou parcial, todos os pedidos ou só parte deles. Então, se for parte deles, eu prolato uma adesão interlocutória, que caso não impugnada por agravo instrumento, transita em julgado, tá? E o restante segue ali a instrução. Então, olha só, a parte formula 3 pedidos, eu decido definitivamente um deles só. Quanto aos outros 2, eu falo, não, eu preciso de instrução probatória, eu não tenho certeza quanto a isso, então eu decido um só e prossigo designando a audiência, por exemplo, quanto a outros 2. Pode, tá? Estou aqui nessa segunda possibilidade do juiz, decisão de mérito de forma total ou parcial. Ou terceira possibilidade, o juiz saneia o processo. O que é sanear o processo? É decidir pedidos pendentes, mas é, sobretudo, verificar os pontos controvertidos sobre os quais recairá a instrução probatória e admitir os meios de prova pleiteados pelas partes. Então, vamos ouvir testemunha, vamos fazer depoimento pessoal, vamos fazer perícia, etc, etc. E, normalmente, designa-se a audiência de instrução e julgamento para fazer para produzir a maior parte das provas. Tá bom?
Pode ser que não haja essa audiência, quando for só a prova pericial, por exemplo, mas a maioria dos casos há. Nessa audiência, há o passo a passo do 361. Depoimento pessoal do autor, depoimento pessoal do réu, oitiva de testemunhas do autor, oitiva de testemunhas do réu, é isso mesmo, depoimento pessoal do autor, depoimento pessoal do réu, oitiva de testemunhas do autor, oitiva de testemunhas do réu, voltando, oitiva do perito, assistente técnico, depoimento pessoal do autor, depoimento pessoal do réu, oitiva de testemunhas do autor, oitiva de testemunhas do réu, razões finais orais do autor, razões finais orais do réu, o MP se manifesta quando ele está ali a título de fiscal da ordem jurídica e, finalmente, o juiz sentencia 10 atos. O juiz normalmente sentencia em audiência. Se a causa for complexa, o código defere a possibilidade dele, né, deixar intimadas já as partes para apresentarem memoriais escritos, tá bom? E depois o processo vem concluído para o juiz sentencia em 30 dias, tá bom? Esse é o passo a passo do procedimento comum. E uma vez sentenciado, obviamente, a parte verifica quais meios de impugnação pertinentes para aquele caso concreto. Vejam só, em poucos minutos, o passo a passo do procedimento comum, o rito principal do processo civil, que é inclusive o tema que mais cai nas suas provas. Então, pega essa dica de ouro, né? Aproveite para dar um like aí no vídeo, se inscreva no canal e baixe o material gratuito que eu preparei de resuminho também de todo esse procedimento. Grande abraço, fiquem com Deus, até mais, tchau.